Olá, alunos do oitavo ano. Eu sou Christian, professor do conteúdo de História, e convido a todos vocês a dar continuidade aos estudos de orientação do PET, volume 1. Falaremos agora da semana 4. A unidade temática são lógicas comerciais e mercantis da modernidade. O objetivo do conhecimento é a emergência do capitalismo, ou seja, o surgimento do capitalismo, pessoal. Então a gente vai falar da aula de hoje sobre a passagem do mercantilismo para o capitalismo. A emergência do capitalismo. Sabemos que capitalismo é um sistema econômico, né? Organização de uma determinada sociedade, país. Então é necessário que vocês compreendam os dois conceitos, mercantilismo e capitalismo. Falaremos muito sobre esses dois conceitos hoje. Então, o sistema prática econômica mercantilista e a prática econômica capitalista. E falaremos também um contraponto com o feudalismo. Feudalismo, que vamos recordar, foi um sistema adotado na Europa e outras regiões do mundo durante a Idade Média, onde o poder era descentralizado, ou seja, cada feudo existia o seu senhor feudal que comandava aquela região. Então o rei não tinha tanto poder naquela época, e sim os chefes dos feudos, que eram chamados senhores feudais, que eram submissos ao rei, só que tinham maior poder dentro do feudo. Então vamos falar sobre essa transição, essa mudança e as características principais do mercantilismo para o capitalismo. Então o capitalismo é um fenômeno que originou na Europa. O contexto dele foi adotado pelas monarquias absolutistas, né, com o fim do feudalismo, onde eles passaram a ter a exploração colonial, aumentar o seu mercado consumidor através do desenvolvimento mercantilista, né? Então, foi a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. Lembramos que a Idade Média é o terceiro período da história, né? A história é dividida em 5 períodos. Primeiro, a pré-história, depois, história antiga, o mundo antigo. Terceiro, idade medieval, ou idade média, como é conhecida. Depois, idade moderna, o mundo moderno. E atualmente nós estamos na idade contemporânea. Então, falaremos do contexto histórico do mercantilismo para o capitalismo, que se originou com o final da Idade Média e o início do mundo moderno. Então, as práticas capitalistas se baseiam em acúmulo de bens materiais, ou seja, visam lucro. Principalmente, pessoal, o trabalho livre e assalariado. Falaremos muito sobre isso mais à frente. E é um sistema econômico adotado até hoje e praticamente no mundo todo. Então, vamos falar um pouco sobre a transição do feudalismo para o capitalismo. Lembrando que o feudalismo foi uma época na Idade Média onde cada feudo existia suas próprias leis, seus próprios sistemas comerciais. E muitos desses feudos, dessas regiões, não empregavam ainda a moeda, então eles trabalhavam na base da troca. Por exemplo, uma pessoa que queria comprar um saco de arroz, ela não chegava com dinheiro lá e comprava esse saco de arroz. Ela dava uns 2 sacos de milho em troca do saco de arroz. Se uma pessoa queria comprar uma vaca, adquirir uma vaca, ela trocava por 3, 4 porcos. Então era a base de troca. Então, se um determinado camponês ou pessoa, ela produzia muito um produto e precisava de outro produto, ela ia no comércio e trocava o que ela tinha por algo que ela necessitava. Então essa era a prática comercial presente na maioria parte do feudalismo. Já o capitalismo, com o fim do feudalismo, pessoal, vai surgir o feudalismo, que era um novo sistema econômico, né? Que vai surgir o capitalismo. Então, a principal característica do capitalismo é o trabalho assalariado e não serviu como capitalismo. Por quê? Porque na prática capitalista é necessário que
você possa vender o seu produto e, obviamente, o consumidor ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter alguma riqueza para adquirir aquele produto. E, geralmente, os escravos ou os camponeses, os servos, eles não tinham dinheiro porque eles não recebiam salário pelo seu trabalho. Então, outros elementos do capitalismo, características do capitalismo, caem muito em vestibulares, provas, concursos. Economia de mercado, trocas monetárias, grandes empresas e preocupação com o lucro. O capitalismo nasce da crise do feudalismo. No final da Idade Média, né, como já foi falado, mas ele vai ganhar corpo mesmo no século XVIII, na Inglaterra, com a Revolução Industrial, com o surgimento das grandes fábricas. Aí sim nasce o verdadeiro capitalismo. Que até então a gente tinha uma espécie de mercantilismo, que é o berço do capitalismo. Então a gente vai falar sobre a transição do mercantilismo, que é a base do capitalismo, para o capitalismo propriamente dito. Então, com o fim do período feudal, a gente vai ter a queda do feudalismo na Europa e o surgimento dos primeiros estados-nações, dos grandes estados, né? Que vão ser os primeiros países europeus, Portugal, Espanha, Inglaterra. Então, vai haver uma aliança entre o rei e a burguesia. Dessa aliança entre o rei e a burguesia, na formação dos estados modernos, vão surgir o expansionismo europeu, ou as grandes navegações. O país pioneiro nas grandes navegações vai ser Portugal. Como já foi falado em aulas passadas, Portugal vai se destacar pela questão da unidade territorial primária, sobre a grande experiência em navegações, grande conhecimento tecnológico marítimo, por se ter uma localização geográfica apropriada às navegações ganhadas pelo mar, pelo Oceano Atlântico. Então, tudo isso vai favorecer Portugal a se embrenhar nas grandes navegações, curteado pela burguesia para fortalecimento do rei, que almejava enriquecimento e prosperidade para a sua nação. Então, essas transformações econômicas, proporcionadas pela expansão marítima, vai ganhar o nome de mercantilismo, que as principais características do mercantilismo são o metalismo. O que seria o metalismo? É o acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata. Uma balança comercial favorável. O que seria a balança comercial favorável? Seria o objetivo de uma determinada nação, de um determinado reino, de querer exportar, vender mais produtos do que comprar produtos, do que importar. Dessa forma, a nação ela conseguiria acumular mais riqueza, porque entraria mais dinheiro e não sairia tanto dinheiro. E o intervencionismo estatal. O que é intervencionismo estatal? É o Estado intervir na economia, estipulando juros, taxas, os preços dos produtos. É o Estado gerir a economia de mercado em um determinado país. Tudo isso, essas características, favorecem o mercantilismo, que com o passar dos anos vai se tornar o capitalismo, através das seguintes características: acumulação primitiva de capitais, ou seja, enriquecimento da nação, o aumento da produção e do comércio, e isso vai ser possível através do surgimento das primeiras indústrias. Então, a Revolução Industrial vai ser fator determinante para a consolidação do capitalismo, porque o aumento da produção vai favorecer o aumento das vendas. E a partir do momento que você consegue um grande mercado consumidor e consegue abastecer esse mercado consumidor com vários produtos, você consegue adquirir mais capital, ou seja, você implanta o capitalismo. E principalmente, como já foi falado, o início do trabalho assalariado. E isso aqui é essencial para o mundo capitalista. Porque se não tiver o trabalhador com dinheiro no bolso, ele não vai adquirir o produto. E assim, a moeda não vai girar, não vai correr, o empresário não vai conseguir vender o seu produto e não vai conseguir enriquecer. A nação não vai conseguir enriquecer.
através do trabalho assalariado. E uma característica muito importante é que a Inglaterra foi o primeiro país a desenvolver a Revolução Industrial, então, a implantar o capitalismo propriamente dito. E não foi coincidência que a Inglaterra foi um dos primeiros países do mundo a abolir a escravidão e a defender o fim da escravidão, tanto na Europa como nas colônias europeias, aqui na América. Então, para ela não era viável ter escravos, porque quanto mais escravo, menos mercado consumidor, menos pessoas assalariadas que tinham poder de compra. Ok? Pessoal, é um tema muito importante, é necessário que vocês aprofundam nos estudos. Então, a gente vai dar aqui algumas sugestões do livro A Transição do Feudalismo para o Capitalismo, de Rodney Wilton, muito interessante. Sugestão de filme, pessoal. Quem não assistiu, assista. Tem no YouTube Tempos Modernos. Digite Tempos Modernos no YouTube. É um filme de Charlie Chaplin que retrata o início da Revolução Industrial, das primeiras máquinas. Muito interessante. Sugestão de documentário do capitalismo no link aqui no YouTube. É só clicar aqui. E nós temos também sugestão de sites do Brasil Escola que tratam sobre o tema mercantilismo e capitalismo. Então vamos às atividades. Na questão número 1, entre os séculos 16 e 18, as monarquias nacionais adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas visando garantir e ampliar as riquezas do Estado, né? Então, entre os séculos 16 e 18, os reis, eles queriam adotaram ideias e práticas para garantir a riqueza, para aumentar, para enriquecer a sua nação. Então, qual o nome foi atribuído pelos economistas a partir do século XVIII a esse conjunto de ideias e práticas? Letra B. Quais características costumam definir esse conjunto de práticas e ideias? Falamos sobre essas práticas lá em cima, pessoal, e também temos as características dela lá. Dê uma lida, revejam o vídeo que vocês entenderão a resposta. E letra C, como essas ideias e práticas transformaram a economia e a sociedade europeia? Inclusive transformações que persistem até hoje, né, pessoal? E a número 2, leia a reportagem abaixo e faça o que se pede. Então, ele faz um paralelo aqui com a história, com a história atual, o mundo atual, né? Fala de Donald Trump, que foi o ex-presidente dos Estados Unidos. Ele perdeu a eleição no final de 2020, né, para Joe Biden, mas foi o ex-presidente dos Estados Unidos. E fala que ele estava mais próximo do mercantilismo do que do protecionismo, por assim dizer. O presidente americano Donald Trump, frequentemente acusado de ser protecionista, é também considerado um mercantilista pelos economistas, que não hesitam em se remontar ao século XVII para encontrar influências de sua política econômica. Então, que característica é essa que Trump adotou que vem trazer ele a visão de um mercantilista? Do ponto de vista comercial, sim, sua visão é mercantilista, mas um mercantilismo recondicionado. Explica James, professor de economia da Universidade de Texas, referindo-se à ambição de Trump em reequilibrar a balança comercial de seu país. O presidente americano estabeleceu como meta reduzir o déficit comercial de seu país e acusa países que devem muitos produtos, que vendem muitos produtos aos Estados Unidos enquanto não compram pouco. Esse tema é muito interessante, pessoal. É tema de vestibular. Observem aí que faz uma alusão à guerra econômica atualmente, né, travada entre os Estados Unidos de Donald Trump no ano passado e o país asiático, uma das maiores potências mundiais hoje, a China, onde Donald Trump sempre reclamou que a China ela vende mais dos Estados Unidos do que compra dos Estados Unidos. Dessa forma, os Estados Unidos fica com a balança comercial negativa, pois ele é obrigado a comprar mais produtos chineses do que vender produtos para a China. E essa era uma das grandes causas entre as disputas comerciais entre os Estados Unidos e a China até então. Considerando a reportagem, identifica as práticas econômicas do século XVII que estão sendo aplicadas no século XXI, de acordo com o texto sobre Donald Trump. E a número 3,
aponta os fatores que explicam a passagem do mercantilismo para o capitalismo. Também tem lá em cima, dê uma olhadinha que a gente falou sobre esse assunto aqui. Finalizo a aula, pessoal, com uma frase muito interessante de Dom Bertrand. Vamos continuar firmes no caminho que leva à aprendizagem. A história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, um forte abraço e até a próxima.